creio que Deus irá falar poderosamente aos vossos corações. Minha mãe irá ministrar a palavra de Deus nessa noite, missionária Graciliana Fernandes. Que Deus possa falar ao seu coração em nome de Jesus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, abençoa ricamente, Jesus, a vida, meu Deus, da minha mãe que irá ministrar nesta noite, Jesus. Fala ao coração, meu Deus, de cada ouvinte. Usa a tua serva, Jesus, usa a tua filha, meu Deus. Nós não somos nada, Pai, mas o Senhor é tudo, meu Deus. Fala, meu Deus, não aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que a gente precisa ouvir nessa noite. Nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor. Um beijo para todo mundo que está nos assistindo. E mandem os seus pedidos de oração, que no final a gente vai levantar um clamor. Não só nós aqui no estúdio de gravação, mas todo mundo que está assistindo. Vamos levantar um clamor pelas nossas famílias, pelo nosso país, pelas nossas causas. São tanto sofrimento, é tanta gente que nos pede oração, irmãos, que eu fiz 3 listas que estão aqui com a gente, que a gente vai apresentar agora junto com os pedidos de vocês. E eu convido o povo de Deus para abrir a palavra de Deus em João, o capítulo 4, o versículo do 6 em diante. A mulher samaritana. E estava ali... desculpe, irmãos, o 5. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. E mais o versículo 23, para encerrar a leitura. Porém a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Que palavra maravilhosa. Irmãos, a mulher samaritana era de outra religião. Ela não era do povo judeu, do povo de Deus. Ela era da religião dos samaritanos. E essa guerra de religião, irmãos, existe desde os séculos dos séculos. Isso é uma coisa horrível. Graças a Deus, Jesus veio para quebrar tudo isso, irmãos, porque nós temos que amar uns aos outros. Olha como Jesus ama, olha como Ele não faz acepção de pessoas, irmãos. Ele poderia ter ido por outro caminho. Os historiadores contam que o caminho que passava por Samaria era um caminho difícil. E eles evitavam, o povo de Deus evitava passar por Samaria, irmãos, porque os samaritanos atacavam o povo judeu. Era uma inimizade, uma rixa. Então, mas Jesus, ele tinha o propósito dele. Ele quis passar por Samaria, sentou naquele poço. Em tudo quando a gente é servo de Deus, Deus tem um propósito na nossa vida. Jesus sentou naquele poço, a mulher chegou. Quantas vezes na nossa vida, nós que somos simples servos de Deus, não acontece coisas assim incríveis também? A gente chega num lugar, dá um passo assim, já dá de cara com uma pessoa que está tentando se matar, com alguém que está precisando de uma palavra.
é tremenda a vida do servo de Deus. E Jesus, com todo amor, sem acepção de pessoa, conversou com ela. Até ela se admirou, falou: como que o Senhor fala comigo, sendo eu uma mulher samaritana? E ela, aqui eu não li essa parte, mas a Bíblia, continuando essa história, conta que era uma mulher que já teve 5 maridos. Então ela era uma mulher desprezada pela sociedade. E ela ia tirar água a hora sexta. A hora sexta significa que ela ia lá pelo meio-dia tirar água para não encontrar com as outras mulheres. As mulheres casadas, né, que eram honradas perante os olhos da sociedade. Ela ia tirar água a hora sexta. Uma hora que o sol estava forte, que ninguém ia. Porque de manhã, quando as outras mulheres iam, era tudo mais fresquinho, né, cedo. Ficava todo mundo ali batendo papo. E as mulheres, todo mundo se conhece, né, em lugar assim, com certeza. E essa mulher devia ser uma mulher muito desprezada. Mas Jesus, ele é tão maravilhoso, irmãos. Olha o que a palavra de Deus diz, que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, as coisas pequenas deste mundo e as que não são, para confundir as que são. Porque Ele é Deus e Ele coloca todo o poder dele em pequenos vasinhos de barro que somos nós, porque isso aqui, ó, irmãos, é carne, ó. Isso aqui qualquer coisa quebra. O servo de Deus, quantos servos de Deus eu já vi grandes, pregadores, depois estão caindo. O que é isso? É um vaso de barro. Às vezes as pessoas idolatram, né, o pastor, o pregador, ou o fulano. Eu morava numa cidade muito grande antes, em Brasília. Aí tinha um pregador famoso, lotava a igreja, tinha gente até caindo pela janela, de tanto que o povo queria ver o pregador famoso. Mas a gente tem que correr atrás de ver Jesus. Jesus, porque dentro de nós tem uma sede que precisa dessa água viva. É uma sede que precisa dessa presença. No Apocalipse fala da cidade santa, do rio, claro como cristal, aquela água viva que jorra. Mas, irmãos, nós seremos herdeiros de tudo isso. Jesus veio para nos mostrar um pouquinho do que nos espera lá, junto com Ele. Que bênção, que glória. Irmãos, essa guerra entre religiões, eu falei de Samaria, né, dos samaritanos e judeus. Entre nós, irmãos, acontece até no meio do povo evangélico. As igrejas, as placas de igreja, às vezes têm rivalidade. Às vezes as pessoas do povo de Deus vão abordar alguém, até mesmo para evangelizar uma pessoa que não é do povo de Deus, que profere outra religião. Eles não chegam assim com mansidão, com amor. Claro que não estou falando de todos, estou falando de alguns. Já chega com preconceito, com palavras duras. Irmãos, esse preconceito, isso não vem de Deus, isso é uma barreira. Isso joga almas preciosas no inferno, irmãos. Até dentro da igreja, um irmãozinho que não é do jeito que a gente quer que ele seja, uma irmã que aos nossos olhos, né, os nossos olhos carnais, eu sou mais crente que ela, eu sou mais crente do que ele. Não é segundo o nosso julgamento. E todo mundo despreza. Pensa como ele é precioso aos olhos de Deus, como ele é menina dos olhos de Deus. Obrigado, irmão. Como ele é menina dos olhos de Deus. E a gente está fazendo esse papel. Vamos parar para pensar um pouco. Pastores que às vezes maltratam as ovelhas. Quantas almas estão jogando no inferno? Almas preciosas para Jesus, preciosíssimas, porque a palavra de Deus diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, irmãos, que não sejamos nós os culpados se a gente vê algum irmão caindo, se a gente está no culto, vê aquela irmãzinha lá mais quietinha, a gente não sabe da luta dela. Vamos abraçar, vamos acolher, vamos enturmar ela no nosso meio. Eu estou falando agora no meio até dos jovens mesmo. Quantos jovens estão ali todo feliz na sua panelinha? Não está nem aí, não está se importando com a irmãzinha que veio do mundo, que tem a família destruída, que tem o pai bêbado dentro de casa espancando ela, espancando a mãe, espancando as irmãs. E
despreza. E o que essa irmã faz? Ela se sente mal-vinda. Ela pensa o quê? Me falaram que aqui é uma família. E o que eu estou fazendo aqui, sendo desprezada desse jeito? Não, irmãos, vamos pensar um pouco nessa situação. E, inclusive, não só no meio dos jovens, no meio dos adultos também, as irmãs, né? Às vezes vê uma irmã que é sozinha, principalmente as igrejas mais tradicionais, tem aquela irmã divorciada. Irmão, isso é que é mulher virtuosa. Está ali sozinha, lutando, batalhando, criando os filhos sozinha, enfrentando o preconceito, tentando servir a Deus, porque a palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado à força. E essa irmã tenta caminhar, e as irmãs que têm uma vida perfeita, segundo os olhos dela, desprezando. Irmãos, pensam se isso está certo. Por que não vamos abraçar, não vamos acolher, não vamos até mesmo repartir o nosso pão? Até mesmo. Eu já vi irmã tentando servir a Deus, tentando muito mesmo, se esforçando muito para servir a Deus com criança pequena. E o fogão da irmã até brilhava, porque não tinha um pão, um pedaço de nada para colocar naquele pão e dar para o filho. E na porta dessa casa dessa irmã, estacionou 4 carros chiques, enormes, com 4 casais bem empregados, bem de vida. Foram lá visitar essa irmã e ainda falaram assim: irmã, se a irmã está passando por isso, porque a irmã estava passando privação financeira, até mesmo fome, com criança pequena. E esses 4 casais ficaram várias horas na casa dessa irmã, julgando, dizendo: se a irmã está passando por isso, é porque a irmã está em pecado. Amém, irmã? Amém. Ainda querendo que essa irmã concordasse com isso. E a irmã, de cabeça baixa ali, quebrantada, não sabia nem o que falar. Olhava no fogão, o fogão brilhando, de tanta falta de comida, de tanto não ser usado. Olhava no filho, o menino branco, igual um papel, por causa de não ter o que comer. Irmãos, custava esses 4 casais dar um pão para esse menino, qualquer coisa, em vez de julgar, de repreender, de ficar falando coisa que nem existe. Mas essa irmã, irmãos, ela venceu. Ela venceu e ela está aqui hoje pregando para vocês. E o filho dessa irmã, que passava tanta fome, que ele era branco igual um papel, está aqui hoje fazendo programa de rádio para a glória de Deus. E nós temos uma vida agora, hoje em dia, muito abençoada para a glória de Deus. Por quê, irmãos? Porque aquele que é fiel a Deus, aquele que é fiel em tudo, no dízimo, mesmo seja uma moedinha o teu dízimo, a ofertinha da viúva, mas seja fiel em continuar a caminhada com lágrima, do jeito que for, que as bênçãos virão e nos alcançarão. Que maravilha de Deus. Olha, irmãos, eu vou até repetir, porque eu amei lembrar dessa palavra. As bênçãos virão e nos alcançarão. A palavra de Deus diz, não sou eu que falo. Glória a Deus por isso. E o último versículo que eu li, eu vou até repetir. O último versículo que eu li, o 23, João 4, versículo 23. Porém a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Irmãos, querem chamar a atenção de Deus? Vocês querem que Deus preste atenção em vocês? Querem que Deus atenda a tua petição? Querem que Deus mude o teu cativeiro? Adore a Deus. Porque a palavra está falando aqui que Deus, Ele procura os verdadeiros adoradores. Ele não procura adoração, uma adoração bonita, tocando harpa, tocando violino. Não é isso que Ele procura. Ele procura essa casa aqui. Essa casa, casinha de barro aqui. Um adorador. E um adorador move o coração de Deus. Que
maravilha de Deus. Agora voltando para essa mulher samaritana. A palavra diz que depois que Jesus falou da vida dela, que ela tinha 5 maridos, tudo, ela saiu falando pela cidade de Samaria, este homem é profeta. E essa mulher, que era uma mulher desprezada, e até mesmo mal vista, né, pela sociedade, se tornou uma missionária, saiu falando pela cidade de Samaria, que Jesus era profeta, e as pessoas creram nele. E eu creio que houve muita salvação ali no meio do povo samaritano. Isso é bênção do Deus Todo-Poderoso, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Irmãos, e agora continuando sobre essa mulher que teve 5 maridos, eu falo agora para as moças jovens. Às vezes, a moça não quer ficar sozinha, arruma qualquer um. Aí não dá certo, separa, casa de novo e acaba desviando dos caminhos de Deus, porque devido ao preconceito, devido a tanta coisa, né? Tanto detalhe, a desagradar a Deus, aquele peso sobre a vida dela. Então, eu falo para as moças agora, vamos esperar em Deus. Eu cheguei a ter uma amiga lá em Brasília. Nossa, eu amava ela, muito boa pessoa, uma pessoa maravilhosa. Mas ela não esperava em Deus, irmãos. Ela teve vários filhos, vários filhos mesmo. E aí ela tinha um bebê, aí não dava certo com esse rapaz. Aí ela saía da igreja, voltava para a igreja, arrumava outro rapaz, arrumava outro bebê. E o que aconteceu? Infelizmente, ela se afastou dos caminhos do Senhor. Até hoje, isso me entristece muito. Então, vamos vigiar, vamos escolher Jesus, que Jesus seja o nosso esposo. Porque uma coisa eu aprendi nessa vida, a gente não precisa de dinheiro, de roupa bonita, de marido rico, de nada. A gente precisa ser cheio da presença de Deus, cheio dessa água viva que Ele quer nos dar, porque Ele quer nos dar. Se Ele falou na palavra dEle que Ele quer nos dar da água viva, vamos receber, vamos beber dessa noite, dessa água viva, vamos ser cheios de Deus, é isso que a gente precisa. Todas as pessoas, os crentes, os que ainda não são, não entendem, a gente precisa, para ter uma vida plena, agradar a Deus, ser cheio de Deus, caminhar na presença de Deus. Nós não precisamos de nada. O que nós precisamos, o Senhor vai acrescentando aos poucos na nossa vida. Vai abrindo portas de emprego, portas nos estudos, mas vamos procurar tudo que a gente for fazer, consagrar a Deus, pedir direção para Deus, não fazer nada dando cabeçada por aí, que só dá tudo errado, irmãos. Para as coisas darem certo, tem que ser consagrado a Deus, tudo. Tem até uma palavra falando sobre isso. Consagra os teus propósitos a Deus e tudo dará certo. Eu só não sei aonde está essa palavra agora para falar para os irmãos, mas ela existe. E sobre a adoração, o que é a adoração? É a gente reconhecer, irmãos, reconhecer de todo o coração que o Senhor é nosso Deus, que Jesus é Senhor da nossa vida, é um reconhecimento. Uma outra personagem bíblica que ela demonstrou na frente de uma porção de gente uma adoração tremenda a Jesus, que veio agora na minha mente, é a mulher do vaso de alabastro. Ela foi entrando na festa, uma festa cheia de fariseus, de gente rica lá, e ela não quis nem saber. Eu vou adorar o meu Senhor, eu não quero nem saber. Se prostrou aos pés de Jesus, quebrou, mesmo sendo uma mulher pobre, ela quebrou aquele vaso de alabastro caríssimo. Os historiadores dizem que valia 300 dinheiro, era mais do que o salário de um trabalhador, do que o salário anual de um trabalhador da época. 300 dinheiro. E ela não quis nem saber, eu vou dar para o meu Senhor tudo que eu tenho de mais precioso. E ungiu os pés de Jesus, e se prostrou aos pés de Jesus, e enxugava com os cabelos
os pés de Jesus na maior adoração, sendo que naquela época as mulheres nem mostravam o cabelo, né? Usavam um véu, e ela ali enxugando, não quero nem saber, eu quero adorar o meu Senhor. Ungiu os pés de Jesus e regava os pés de Jesus com lágrimas, enxugava com os cabelos. Uma adoração, ela se derramou, ela não quis nem saber de ninguém, ela quis Jesus. A sede da alma por essa água viva, ela reconheceu, ela entendeu isso. E irmãos, é tão interessante que Jesus é tão humilde, que ele demonstra que ele é servo de todos. Olha que maravilha. Teve uma passagem bíblica que Jesus lavou os pés dos discípulos. Eu acho isso maravilhoso. E ainda falou assim: se eu não lavar o teu pé, tu não tem partes comigo. Porque na hora, Jesus falou assim: agora não vão entender, mas depois vocês vão entender. Porque naquela época, as pessoas tinham o costume de lavar os pés de quem chegava na casa delas. Era uma honra, né? Só que quem lavava os pés era a pessoa mais humilde da casa, o escravo, o servo, mais humilde da casa, lavava o pé de quem chegava, secava, né? E em forma de honrando o convidado. Porque naquela época tinha muita poeira nas estradas. E Jesus, ele se desfez de toda a glória dele e lavou os pés de cada um ali em demonstração de humildade, de servidão, irmãos. Irmãos, e nós? E nós? O que nós fazemos? Eu vejo igrejas riquíssimas, pregadores chiquérrimos, as pessoas orgulhosíssimas dentro da igreja. Cadê Jesus, irmãos? Onde está Jesus, aquele humilde, aquela pessoa cheia de amor? Eu vejo as pessoas maltratando as outras, irmãos. Dentro da igreja, eu falo isso em matéria de igreja, de servidão a Deus. E o amor? O maior dom que Deus deu foi o amor. E o que ele falou? Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Se a gente não consegue amar nem a nós mesmos, como que nós vamos amar os outros? Se a gente não consegue amar o nosso irmão que a gente vê, como a gente vai amar a Deus que a gente não vê? E tem um outro versículo bíblico que fala assim, que quem não ama seu irmão é homicida. Quer dizer, o irmão que tem inimizade com o outro, Jesus considera esse pecado como um pecado de assassinato. O que não ama seu irmão é homicida. Irmãos, eu não estou falando, a pregadora é boa, é perfeita e ama todo mundo. Não, quem me dera. Eu estou falando o que Deus está colocando no meu coração para falar. Eu também tenho que melhorar muito, melhorar muito, melhorar muito. E eu creio que a partir de hoje, depois dessa palavra, o Senhor Deus há de me dar graça a mim e a cada um de vocês, que a gente possa pensar em tudo isso, na nossa forma de servir a Deus. A gente faz como Jesus, honrar quem chega na igreja. Deixa eu lavar teus pés, irmãos. Claro que hoje em dia a gente não tem esse costume, mas a palavra de Deus diz, quem quer ser o maior, que sirva a todos. Não é quem quer ser o maior que sobe lá em cima e fica batendo no peito, não. E fica condenando os outros e apontando o dedo e desprezando e dando ordem. Irmãos, e quem não obedecer vai expulso. Não é isso. Não é isso. Servir a Deus é amor. É amor. É o maior dom. E a palavra de Deus ainda diz mais, que o maior, que quem não tem amor, ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, de nada adiantaria. Então, irmão, se a gente não tem amor e não pratica esse amor, porque não adianta nada eu morrer de amor pelas irmãs e ficar de cara feia sentada no banco, nunca, ninguém nem vai adivinhar que eu era uma pessoa boa, que tinha amor pelas pessoas. Eu tenho que servir a todos, como Jesus, ele deu o exemplo. E um exemplo muito bem dado, porque tudo que está aqui nessa palavra, tudo, ele deixou como exemplo para nós, tudo, desde o começo,
do começo do Velho Testamento, tudo é simbólico, é exemplo para nós. Claro que a gente não consegue seguir 100%, mas vamos nos esforçar, vamos pensar um pouco, poxa, eu tenho que amar mais, eu tenho que deixar o meu orgulho, o meu egoísmo de lado, tenho que pensar mais nas pessoas, eu tenho que servir mais. Irmãos, às vezes a gente tem o guarda-roupa lotado de agasalho, não tem nem onde guardar. E tantos irmãos, irmãs, e não estou falando nem do povo de Deus, também as pessoas do mundo. Como eu morava em Brasília, na rodoviária do Plano Piloto, era um vento gelado, aquele vento não parava, era de noite o tempo todo, aquele vento gelado. E as pessoas moravam, mas centenas de pessoas moravam na rodoviária do Plano Piloto, vinham do Brasil inteiro, né, com ilusão de conseguir uma vida melhor em Brasília e não conseguiam, ficavam morando na rodoviária do Plano. Irmãos, a gente doou até os cobertores que a gente tinha, não foi, filho? De tanta pena que a gente ficou daquelas pessoas. Eu não digo só em Brasília, mas aqui mesmo em São José dos Campos, tanta gente mora na rua. Ali na Nelson Dávila eu vejo, embaixo de uma loja, um monte de gente mora lá com um cachorrinho, abraçadinho no cachorrinho, e ficam ali molhados de chuva. Vamos repartir um pouco das nossas vestes, dos nossos agasalhos, dos nossos cobertores, do nosso alimento, porque a gente não sabe porque o dia mau ele vem para todo mundo. A gente não sabe o que o futuro nos aguarda. A gente não sabe o que vai acontecer nesse mundo ainda. Porque são tantas profecias não só profecias, Apocalipse mesmo diz que os dias ruins virão. Dias de muitos ais para todo mundo, para a terra inteira. Deus vai chacoalhar essa terra. Então, irmãos, vamos começar a treinar agora. Vamos treinar caridade, amor, e união, irmãos. Vamos derrubar essas barreiras. Vamos, às vezes a gente vê as pessoas na igreja tão orgulhosas, de cara feia, não fala com ninguém. Vamos falar com ela então. Vamos tentar quebrar essa barreira. Quem você vê mais encolhidinho lá atrás é quem mais precisa de um abraço, de um carinho. Vamos lembrar disso, irmãos. Eu estou sentindo aqui uma graça de Deus sobre a minha vida. O que eu estou falando não é da minha cabeça. Eu creio que agrada a Deus o que eu estou falando, irmãos. Olha, eu vou querer que vocês comentem sobre a pregação, o que vocês acharam sobre esse negócio de amor, união, humildade, servidão. Isso é maravilhoso, é de Deus. E eu quero que vocês mandem os seus pedidos de oração. Olha aqui as listas. Isso é só 3. Só do programa de rádio. A gente vai adotando o pedido de todo mundo e levantando clamor e levando na igreja. A gente fica horas na igreja lá anotando pedido de oração para o povo orar. Viu? Vocês estão cobertos de oração. Sobre esses pedidos de oração, eu não sou de ter visão, sabe, irmão? Mas eu vou contar para os irmãos aqui. Um dia, eu estava numa campanha de oração e eu tive uma visão. Que o anjo desceu e colheu os papelzinhos do pedido de oração e levou. Mas eu não vi Deus, claro, só vi o anjo. E ele subiu com os pedidos de oração. Então isso pode parecer para muita gente uma bobagem, mas isso aqui Deus responde. E quem tem a sua necessidade, você estará coberto de oração. Eu e meu filho, nós fazemos aqui o que a gente pode. A gente vai levar nas igrejas, vai orar, vai anotar o teu nome, viu? Anota em papel até para não perder. Porque as coisas na internet vai sumindo, a gente nem sabe. Mas a gente vai cobrir vocês de oração. Apesar das nossas falhas, do nosso defeito, tudo que nós queremos é servir a Deus, é agradar a Deus, é reconhecer que Ele é Senhor, que Ele é digno de adoração, de honra, de glória e de majestade. E eu deixo um abraço grande para cada um do povo de Deus. Um beijo. Viu, gente? Eu amo vocês. Amém. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa. Então, gente, vamos orar pelos pedidos agora.
Vamos orar aqui junto com a minha mãe. E você que está assistindo esse programa depois que foi passado ao vivo, está assistindo a gravação, a gente vai anotar todos os pedidos, vai estar orando pela vida de cada um de vocês. Então somente creia no milagre. Porque como eu já falei nesse programa, Cristo é a resposta para os seus problemas. A gente de nós mesmos, a gente não tem poder de resolver o seu problema. Quem dera a gente pudesse, a gente não consegue resolver nem os nossos, quanto mais os de vocês. Mas Jesus consegue. E Jesus é o pão da vida, que dá sustento, que dá alimento. Jesus é o príncipe da paz. Se você está passando por um problema que a sua mente está atribulada, Ele te dá paz nessa noite. Jesus é o médico dos médicos. Ele cura todas as doenças. Então vamos orar. Jesus é o advogado dos advogados. Se você tem uma causa na justiça, Ele vai resolver. Ele tem poder para isso. Então, dobra o teu joelho, coloque a mão no teu coração e vamos orar em nome de Jesus. A palavra de Deus diz: põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Você que tem um problema muito difícil, que eu não sei, mas como as pessoas me pedem oração, eu vejo cada problema horrível. Põe a tua boca no pó. Jesus, a palavra de Deus diz: põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Porque a palavra de Deus também diz: se o meu povo se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Filho, põe a mão sobre isso. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Deus, nós apresentamos a Ti, Jesus, cada vida, meu Deus, representada, Jesus, nesses papéis, nesses pedidos, Senhor, a cada família, meu Deus. Eu não sei o que eles têm passado, meu Deus. Tem gente aqui com um problema sério de saúde, com câncer. Tem gente aqui que precisa de libertação tremenda. Tem gente aqui que o filho está na cadeia. Jesus, tem gente que está na rua. Meu Deus, tem gente morando na rua, Pai. Tem misericórdia. Meu Deus, cada pedido, meu Deus, que o Senhor venha entrar com a tua providência, meu Deus. Entra com a tua providência, Deus. Faz o teu milagre, meu Deus. Eu não conheço essas vidas, meu Deus, mas o Senhor conhece, Pai. Dá vitória, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.